Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O nosso curso aqui é Análise de Projetos, né? Tá bom? Então a gente vai entrar aqui na revisão aqui, né? Relembrar a aula anterior. Então esse conceito aqui é da aula anterior, tá? A gente viu ali o método ágil Waterfall. Então a gente vai passar aqui até o slide onde a gente parou, tá? Vamos relembrar ali então alguns momentos que a gente passou da aula, tá? Então uma aula anterior dessa a gente viu dos modelos de processos, né? Modelo cascata e ágil, tá? E a gente vai continuar aqui agora, né? A gente contou a história de Ana, né? Para entender aqui um pouco do contexto do método ágil, né? A gente viu a origem ali, né? Dentro dessa história, lembra? Então nessa história aqui a Ana perguntava para o João se ele poderia contar uma breve história sobre o método ágil, quando ele começou, né? E a gente viu aqui sobre a origem, então, né? Ele contou ali que em 2001 que começou lá com uma reunião com um grupo de 17 profissionais nos Estados Unidos. Foi aí que começou esse modelo, esse método ágil, né? Aí foi criado o manifesto, né? A gente viu sobre o manifesto, a gente vai ver ainda algumas coisas sobre o manifesto. E ainda continua, né? Então, algumas técnicas ali de ferramentas, né? Ferramentas de trabalho, ali, as frameworks dentro desse método ágil, como Scrum e como a Kanban, né? Então a gente vai ver sobre Scrum e Kanban também. Provavelmente a gente vai fazer um trabalho sobre Scrum e Kanban, tá? Valendo lá 40 pontos para fechar o trimestre nosso. A gente tem uma avaliação 30 e depois mais uma 30 e mais esse trabalho aí. Aí a gente continua aqui sobre os frameworks. A gente entrou aqui no método ágil. E a última aula foi até aqui, conceituando, né, o manifesto ágil. Tá bom? Tudo bem aí? Estão me ouvindo tranquilo? Então a gente vai retomar desse ponto para frente. Vou voltar um pouquinho aqui antes, né? Então assim, a origem do método ágil lá, né, remonta em 2001, quando aquele grupo de profissionais se reuniram com 17, mais ou menos 17 pessoas profissionais lá de software, né, lá nos Estados Unidos. Eles buscavam criar uma abordagem mais adaptável e centrada, né, no cliente para o desenvolvimento do software. Então, o resultado dessa reunião foi a criação do Manifesto Ágil e um conjunto de princípios, né, que fundamentam e guiam essa abordagem. Tá ok? E ainda dentro do Manifesto Ágil, ele enfatiza a importância da colaboração entre os membros da equipe, né? E ele é adaptado às mudanças, né? Esse é o principal fator dele que faz ele atraente, né? Então ele é adaptado a mudanças e requisitos do projeto. A entrega é contínua desse valor, né, ao cliente. Então, outra característica do método é uma entrega contínua de produto ao cliente a todo momento. A cada etapa, a cada sprint ali, ela entregue um produto. Esses princípios foram concebidos para permitir que as equipes de desenvolvimento respondam rapidamente às mudanças, né? Então, esse é o manifesto ágil e o modelo ágil ali tem essas características dentro, né? De forma eficiente, ele consegue trabalhar esse modelo aqui, essa forma aqui, bem rápido na entrega das mudanças, né? E eficiente na entrega do produto. Então, desde a criação lá no Manifesto Ágil, aconteceu a entrega de algumas técnicas, né? Umas ferramentas, umas frameworks, e foram desenvolvidos e adotados para organizar todo esse mundo, né? Todo esse mundo do método ágil. Entre as mais conhecidas que estão, e é que a gente vai falar, está a Scrum, né, e a Kanban, tá bom? E isso aqui, esses frameworks ajudam a equipe a organizar e gerenciar os trabalhos de forma eficiente e colaborativa. Então essa abordagem ágil, ela tem sido amplamente adotada e contínua, né? E continua a evoluir a cada momento, né? A gente está falando aqui, já tem, né, mudanças, né, avanços ali, atualizações. Então, conforme a necessidade de desenvolvimento do software, ela muda e cresce, né? Ela é muito usada hoje no mundo corporativo, né? Uma das mais usadas. Então, por isso que a gente está estudando ela, trouxe ela para conceituar vocês, dar aula para vocês, tá? Isso é muito importante para o mercado de trabalho e para você saber ter esse conhecimento.
tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui agora e já coloquei lá no Google Class para vocês responder, tá? Lembrando que tudo que o professor coloca lá vale nota, tá bom? Então aqui 3 minutinhos para você, para a gente começar aqui o nosso desenvolvimento do conceito. E essa pergunta aqui, daqui a pouco o professor faz uma resposta comentada sobre o que ele acha que o que deve ser respondido nessa pergunta aqui, tá bom? Então eu vou cronometrar aqui agora 3 minutos e você responde aí no seu caderno ou direto lá no Google Class, né? Se for no teu caderno, tira a foto e posta lá. Se for direto lá, não tem problema nenhum, o professor avalia e já nota para você lá, tá ok? Então eu vou ficar aqui 3 minutos em stand-by e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta então, turma, 3 minutinhos ali, deu o proposto do professor, tá? Pode continuar ainda aí preenchendo lá o Google Class, eu vi que lá entregou umas 3, 4 pessoas, já me entregaram, tá bom? O professor está acompanhando aqui, tá de olho em vocês. E a gente vai fazer a nossa resposta comentada, então, aqui junto com a turma, pode ser? Deixa eu só me programar aqui, conectar minha caneta, eu gosto às vezes de escrever aqui, eu coloco minha caneta. Vamos lá então. Então a resposta esperada pode ser com as tuas palavras também, não tem problema nenhum com isso, tá? Mas que tem que ficar mais ou menos dentro desse conceito aqui que o professor vai falar. A principal diferença entre os modelos, né, a cascata e a ágil, né, ou a agile, depende conforme você queira falar aí, ela está na forma de como o trabalho é organizado e como as equipes lidam com as mudanças nos requisitos,
Então o modelo cascata é uma abordagem linear e sequencial. Lembra que a gente chama ela de waterfall, que é a cascata, né? Então a água só desce, né? Então ela tem uma sequência linear, uma sequência ali que provavelmente não fique voltando etapas, né? Ela vai só andando para frente, né? Sequencial. E onde as etapas do projeto são concluídas uma após a outra, né? E mudanças nos requisitos podem ser difíceis de acomodar. Então essa é a característica da cascata. Já no ágil, o trabalho é organizado em pequenas interações, né? Lembra que nós temos as sprints lá? As tarefas são organizadas lá, né? Então permitindo maior flexibilidade e adaptabilidade às mudanças nos requisitos, além de uma maior colaboração entre os membros da equipe, tá? Então essa é a principal diferença ali que separa, né, o moleque do menino, né? O menino do homem, né? O modelo cascata do modelo ágil, tá? Então por isso que as empresas decidem usar um modelo do que usar o outro, por causa dessas características aqui, tá bom? Vocês querem um tempo para vocês anotarem aí ou bora lá para a aula? Me responda aí. Vamos lá, interage com o professor aí. Alguém responde aí para nós? Vamos continuar? Tira um print da tela aí, vocês estão tudo conectado. Bora lá? Então lá, o professor entendeu como respondido, então. Qualquer coisa vocês me avisam e eu volto para vocês. Tá? Então aqui, ó, essa era a aula, né, que precisava concluir, que faltava ali a gente finalizar essa parte, e a gente vai entrar em outro conceito já na sequência, tá? Então a gente tem alguns minutinhos ainda, dá para inicializar ali o próximo assunto. Então nessa aula nós vimos o que é modelo de processo, né, do software, né, os modelos que acontecem, e as diferenças entre o modelo cascata e ágil. Então esse conceito ali, o primeiro conceito, a gente viu na aula anterior, complementamos com a aula de hoje, tá bom? Aí segue as referências aí, o professor vai deixar um minutinho para vocês e a gente vai entrar com a outra tela. Entrando aqui então, né, no próximo conceito, dentro ainda de modelos ágeis, a gente está aqui, o que é ser ágil, né? Então, novamente aqui nós entramos, lembra que o professor sempre fala a importância de você dar continuidade nos cursos lá do Alura, né? A maior plataforma do Brasil, disponível para você, né? Conceituar você melhor, preparar você melhor para o mercado e ainda tem certificados lá após a conclusão dos cursos. Então entre, não perca a oportunidade de você sair um bom profissional aí formado, né? Conceituado nessa área de métodos aqui, modelos ágeis. Então na aula anterior, agora que a gente acabou de ver, cascata, né, e ágil, né, qual que são as diferenças deles. E a gente tem aqui agora um momento de história, de momentos de refletirmos e a gente conceituar aqui um pouquinho sobre o que é ser ágil, né? Então aqui vamos contar a história de João, né? Vamos entender um cenário aqui agora. Vamos nos colocar no lugar do João, desenvolvedor de software, júnior ali, ó, né? O júnior quer dizer que está começando, né? Então, recentemente contratado por uma empresa de tecnologia, né? Que segue essa metodologia ágil que a gente está explicando aqui sobre a aula. Ele está acostumado a trabalhar de acordo com o modelo waterfall, né? Com o modelo cascata. Então, ele conhecia o modelo cascata e agora entrou numa empresa que vai trabalhar a metodologia ágil. Então, onde todos os requisitos são definidos desde o início, as mudanças são difíceis de implementar. Lembra? Característica desse modelo. Agora ele está tendo dificuldades de entender o que significa ser verdadeiramente ágil. Então, assim, pense comigo, todo esse cenário aí que João está tendo que enfrentar nesse momento, né? Conhece uma metodologia e não conhece muito a outra tecnologia a qual ele foi proposto para ele trabalhar. Dentro desse cenário ainda, né, em um projeto atual, João e sua equipe estão criando um aplicativo de, né, e-commerce, né?
E depois de uma reunião de planejamento das sprints, eles identificam várias histórias de usuário. Lembra da história do usuário que a gente falou? Tem que fazer levantamento das histórias do usuário, né, para a gente começar o nosso projeto. Então, no entanto, no meio do sprint, né, o PO ali recebe um feedback dos stakeholders, né, que alguns dos recursos planejados não são mais desejados e outros novos recursos são solicitados. Acontece bastante, frequente. É uma característica desse modelo, né, ágil, ter essas interações aqui, ter essas mudanças. Então o PO ali recebe um feedback lá dos stakeholders, né, que são os donos do projeto ou os donos da empresa, as pessoas que estão envolvidas ali no projeto e que precisa ser planejado e mudado algumas coisas, tá bom? Então esse é o nosso cenário todo ali que a gente tem. Então aqui ainda, continuando a historinha do João, que poderia ser a sua, se você estivesse no mercado de trabalho, né, e encontrar um cenário parecido talvez. Então o João está confuso aqui e frustrado, que ele pensava que todos os requisitos deveriam ser fixados desde o início, porque ele estava acostumado, né, com o modelo waterfall. Então ele teme que as mudanças constantes signifiquem que eles nunca terminarão esse projeto, né? Essa é a preocupação de João nesse momento, por ele não conhecer esse novo modelo e trabalhar com o modelo antigo. Ele tem essa preocupação. Se ficar mudando toda hora, nós não vamos conseguir terminar nunca esse projeto, né? Essa é a indagação de João. Então ele se pergunta, o que realmente significa ser ágil no desenvolvimento do software, né? E eu pergunto para você, então, turma, para vocês aí também, o que significa ser ágil, né? O que significa ser ágil, tá? Então vamos lá. Então, o que João deve entender sobre ser ágil para melhor lidar com as mudanças constantes no projeto? O que João deve entender aqui para lidar com essa mudança do projeto, né? Pensa um pouquinho aí comigo aí. O que você acha? Sobre tudo que a gente falou até agora, ali a aula, o conceito da aula anterior, esse conceito da aula agora, o que é ser ágil, e tudo que você já ouviu sobre esse método, né? O que você acha que João deve lidar com esse projeto? Qual a maneira, né? Então aqui, nós temos uma resposta aqui, a qual seria o ideal para esse cenário, tá? Lembrando que aqui você pode ter o teu método o modelo, o teu jeito de pensar, o jeito de entender essa situação, mas aqui a proposta do professor é essa, ó, a resposta que o mercado exige ou esperaria de você seria essa aqui. João precisa entender que ser ágil no desenvolvimento de software significa aceitar e abraçar essas mudanças. Em vez de se concentrar em seguir um plano fixo, a metodologia ágil se concentra em entregar valor ao cliente. Lembra que a gente falou? A gente precisa entregar valores ao cliente ao tempo todo, a cada etapa do projeto. O que muitas vezes requer uma capacidade de se adaptar rapidamente, é a característica do modelo, às novas necessidades do cliente. Então tem uma necessidade de se adaptar rápido às mudanças que o cliente exigia ali. Às vezes o cliente precisa mudar alguma coisa, ou o que ele começou ali já não é mais a mesma coisa, né? Mudou as coisas, é muito rápido a atualização, né, no mercado. Às vezes a gente planeja fazer um software entre 3 e 6 meses ali de entrega, teve uma atualização no mercado, teve uma mudança do cliente, mudou todo o cenário do mundo corporativo, ele precisa mudar. Ele não pode aceitar que seja entregue agora até o final sem essa mudança, porque já foi decidido lá no começo que tem que ser assim, né? Não, o cliente não quer escutar isso, né? Então por isso que a gente usa essa metodologia. Continuando dentro da resposta ainda, isso significa que o projeto nunca será concluído, mas sim que o produto final será mais alinhado com o cliente realmente deseja e precisa, entendeu? Ser ágil também enfatiza a colaboração e comunicação contínua entre as equipes, né, os stakeholders, e que pode ajudar a mitigar qualquer confusão e frustração causada pelas mudanças, entendeu? Então essa é a resposta que as empresas precisam ouvir de você, que você precisa saber desse conceito de o que é ser ágil, tá bom? Nós temos aulas até 8h20, né? Então, a gente vai parar aqui também, ó, na próxima aqui, que era conceituando o que é ser ágil, tá? Então, guarda aí
essa slide aí na memória aí de vocês para a gente continuar na próxima aula, tá bom? O professor vai estar aqui parando esse momento então, com esse conceito. Vai abrir para vocês aí se vocês têm alguma pergunta para fazer desse momento aí. A aula foi clara para vocês aí? Compreenderam? Alguma sugestão, alguma pergunta? Vamos lá, turma? E aí, Gabriel? Tudo certo, cara? Estão me ouvindo? Estão me compreendendo aí? Daí o professor vai parar aqui no conceituando o ser ágil, tá bom? Porque eu sei que vocês precisam... Ninguém tem pergunta? Porque eu sei que vocês precisam guardar aí, desconectar os notebooks aí e se preparar para a próxima aula. Pode ser assim, Gabriel? Passar aqui lá. Tem quantos minutos o vídeo? Gabriel, me diga uma coisa aí. Eu tenho tempo ainda para passar mais um vídeo para vocês aí? 7 minutos o vídeo. Hein, Gabriel? Tá, entendi. É verdade mesmo. Então, finalizou. A gente faz uma revisão e passa o vídeo na próxima aula ali, né? Essa aula é mais curta mesmo, a gente já esperava isso já, tá bom? Então é isso aí. Se tiver mais alguma coisa para pontuar, me avisa aí e eu vou estar encerrando então. Da minha parte tá tudo ok, tá, Gabriel? Só esperando o retorno de vocês, a gente finaliza então essa etapa sobre metodologia, o que é ser ágil. Tá ok? Próxima aula a gente vai conversar sobre o nosso trabalho. Vamos fazer um trabalhinho aí, valendo 40 pontos, para a gente concluir aí o trimestre, tá bom? Então o professor vai ficar por aqui. A gente se vê no próximo encontro, tá bom? Um abraço, até a próxima.